Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Hoje eu vou conversar com um protagonista, com uma personalidade que atua profissionalmente aqui na cidade de Manaus e que o currículo dele se resume a algo que eu considero fenomenal. Ele está na boca de todas aquelas pessoas que decidiram, devido a excessos não propositais, logicamente, mas devido a uma orientação adequada, pessoas que aos milhares aqui em Manaus estão hoje com excesso de peso, estão com sobrepeso. E eu citava há pouco para essa pessoa que está aqui na minha frente, que é responsável para que as pessoas façam um retorno para o equilíbrio, para uma qualidade de vida bem melhor. Porque uma coisa é certa, e isso eu aprendi faz tempo. Mamãe me dizia o seguinte, que em excesso até água faz mal. Agora vocês imaginem o excesso descontrolado, olha aí, excesso sem controle mesmo, para tanta gente que come sem parar, vive deitado no sofá assistindo televisão, vive sem se deslocar, vai de carro para todo canto e quer estacionar perto da porta lá do supermercado, do cinema. A pessoa não quer fazer nenhum tipo de movimento físico. E isso em excesso. Imaginem o que pode acontecer. O Michel Oliveira é essa pessoa. Ele é uma pessoa que dedica o seu profissionalismo, a sua vida, a trazer, através da sua expertise, numa academia que é renomada em Manaus, o Centro de Treinamento Michel Oliveira. Nessa academia, ele visa principalmente trazer essas pessoas para o ponto do equilíbrio, o ponto onde elas devem ficar e chamar de zona de conforto. E nesse ponto desfrutar de melhor saúde, melhor qualidade de vida, melhor tudo. Bora ouvir o que o Michel Oliveira tem a falar sobre essas pessoas que se excederam no que comeram e também o que essas pessoas podem fazer para voltar para o ponto de equilíbrio, voltar a ter uma vida saudável, uma vida com o controle alimentar, comendo o que é certo, fazendo o que é certo, para levar uma vida bem bacana, porque todo mundo nasceu para brilhar. Agora, sem saúde, ninguém brilha. Será que isso é verdade? Michel, eu espero que você não passe bastante tempo para voltar aqui. Eu estava com saudade de ti, ainda bem que saudade não mata. Ainda bem que saudade não mata e você está aqui. Seja bem-vindo, Michel. Muito bem-vindo mesmo. Obrigado mesmo, feliz por ver esse novo espaço aqui montado, essa nova configuração. Quem planta colhe, né, Michel? Muito. Hein? Muito. Olha só. E é focar, como havíamos conversado ainda há pouco, aquele velho foco no processo, né? Sim. Claro que nós sempre procuramos vislumbrar um futuro, claro, mas quanto mais a gente foca no processo, mais a gente procura melhorar um detalhe aqui, outro ali. Depois, quando a gente menos espera, aí com você que conhece um pouco da minha história, quando menos espera, dia 6 de agosto eu completei 10 anos de centro de treinamento, onde eu comecei ali no Campo do Buracão, no Parque 10. Você começou do zero Do zero, com uma picape financiada, 12 parcelas num site de compras para comprar os acessórios. E hoje nós temos o nosso centro de treinamento, que está quase chegando na parte final aí da nossa reconstrução, nosso embelezamento, digamos assim. Michel, então, interessante, né? Eu entrevistei aqui uma empreendedora premiada pelo Sebrae. Sim. E com o tacacá, olha, ela desenvolveu toda a vida dela. A Socorro. Teve uma ideia sobre o tacacá e tinha Socorro, né? Aí hoje ela tem 2 lojas, 20 empregados. Quando foi ontem, eu entrevistei o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, o Munir Lourenço, e eu perguntei dele o seguinte, e vou perguntar de ti a mesma coisa. Sim. Eu disse para ele, Munir, empreender
é para quem acredita em si mesmo. É isso, Michel. Humberto, eu vou te falar o seguinte. Hoje, quando a gente para estudar a questão do empreendedorismo, a maioria começa simplesmente pela necessidade de sobreviver, necessidade de se alimentar. Então, quando eu me vi nessa situação, onde eu saí da academia onde eu trabalhava, e eu precisava ganhar dinheiro para poder pagar, na época eu cursava Direito, eu já tinha formado em Educação Física, mas estava pensando em fazer essa transição de carreira. Claro. Tinha que pagar a faculdade de Direito, tinha que pagar a parcela do meu carro. Então, eu me vi como uma única. E o salário que você tinha não cobria nada disso. Era R$7 a hora como formado. Então, não tinha como. Claro. E também eu já estava um pouco cansado daquela situação. Então, foi muito pela necessidade. Quando eu parei para enxergar o potencial que eu tinha em relação à comunicação, a forma de ajudar as pessoas, a parte técnica, uma coisa que eu me preocupo muito é ser bom tecnicamente. Não adianta... Isso foi uma conversa contigo mesmo? Eu sempre converso comigo até hoje, Humberto. Quer dizer, o que eu faço melhor? O que eu posso fazer para mudar a minha vida para melhor? Sempre. É esse tipo de conversa? Sempre converso comigo. E sempre, quando tem oportunidade, como foi nesse sábado agora passado, eu estava com a minha família, minha esposa e meus filhos, lá no Campo do Buracão. Para lembrar de onde eu saí. 10 anos depois. Para lembrar de onde eu saí, para lembrar como foi o começo, Lindamente. como foi cada passo. Porque é isso nessa hora, porque fica muito fácil compararmos, digamos, se eu pegar o meu centro de treinamento e me comparar com uma pessoa que já tem 10, 15 centros de treinamento. Não, eu tenho que comparar com o meu ontem, eu tenho que comparar com um ano atrás, 10 anos atrás, eu tenho que comparar com aquilo que eu realmente percorri. Então, hoje eu entendo o quanto de potencial que eu tenho, tanto tecnicamente, quanto na forma como eu direciono hoje os alunos, na forma como eu tenho que direcionar os professores, estagiários que trabalham conosco. Então, isso é um conjunto que facilita muito. E se você conseguiu, Michel, fazer isso, você acha que tem muita gente aí que está nos vendo nesse momento e que pode fazer a mesma coisa? Sem dúvida. Basta fazer essa pergunta, quer dizer, mergulhar no seu potencial para mudar a sua vida, é isso? Porque foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz. E é isso que eu faço todos os dias. Porque você acordar todos os dias, 3h30 da manhã, 4 horas, para poder... Minha primeira ação que eu gosto de realizar, nem que seja uma página por dia, Humberto, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Não isso parar de estudar, não é, Michel? Uma coisa que separou o Michel, que era o medíocre, o mediano. Sim, não, é o medíocre. Ali o medíocre mesmo, né? mediano, para um Michel que hoje ele consegue passar um pouquinho mais o nível de conhecimento daquilo que pode ser aplicado para a melhora do aluno. Porque hoje, quando a gente fala de emagrecimento, na cabeça do ser humano, poxa, eu tenho que treinar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que tomar mais água, eu tenho que evitar besteira. Não é só isso. Você emagrecer, você potencializa a tua capacidade de estudo. Você potencializa a tua capacidade de ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa fica, poxa, Michel, ganhar mais dinheiro emagrecendo? Como assim? Cara, será que uma pessoa com uma autoestima melhor, uma pessoa que se reconecta com aquele seu interior que fala assim, cara, eu posso. Porque quando eu estou no exercício físico, quando eu consigo avançar em alguns passos dentro do processo de emagrecimento, construção de massa muscular, a pessoa internamente ela já consegue identificar que ela pode muito mais. Então, quando eu começo a treinar e quando eu começo a evoluir dentro de um processo de treinamento, a pessoa entende Michel, que ela quem pode. determina que você vai chegar nesse ponto que você está falando em termos do emagrecimento é você mesmo, né? Ninguém pode fazer isso por você. A única coisa que eu sempre... determinação. É determinação. Só que aí entra um ponto muito bacana de se entender. De uns tempos para cá eu venho lendo muito mais a Bíblia, né? Venho me reconectando com a base. Sim. Então, quando a gente para ver o primeiro capítulo de Provérbios, um dos primeiros pontos, são 4 pontos, mas o primeiro ponto mais importante para que você tenha realmente a capacidade de transformar a sua vida é escutar o próximo. Escutar os mais experientes. Escutar a voz da experiência. São as lições aprendidas. Então, por exemplo, nessa hora, quem pode te ajudar? Porque às vezes nós estamos tão cegos dentro do caminho, porque, por exemplo, eu como profissional de educação física,
Eu gosto de procurar pessoas profissionais que sejam realmente pessoas fantásticas, além de profissionais fantásticos, pessoas fantásticas. Porque, por exemplo, eu não vou atrás de mentorias, por exemplo, de pessoas que possam me auxiliar, que não vivam aquilo que eu vivo. Pais de família, Entendi. que sejam esposos, Entendi. porque aí entende a minha realidade. Porque se eu chegar com o maior empresário do mundo para me direcionar, tem que ser alguém que está no teu quadrado. tem que ser alguém que esteja no meu quadrado para entender aquilo que eu vivo e entender também as minhas prioridades. Porque a minha família é minha prioridade, meu negócio é minha prioridade, é minha prioridade. Mas a minha família é minha prioridade. E eu sou a minha primeira prioridade. Porque se eu não me cuidar, como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou deixar um bom legado? Você falou em autoestima, o amor próprio tem muito a ver com isso também? Total. É resgatar, é reconectar com tudo aquilo que você tem ali guardado. Se você não se ama, você não consegue se mudar? Não consegue. Às vezes a pessoa ela até se ama, Humberto. Hoje, quando eu paro para conversar com a maioria dos alunos, eles têm um amor próprio. Mas só que o obstáculo maior que impede elas de avançarem em busca do objetivo delas é o medo de se frustrar. A Paulinha disse aqui, Paulinha esteve aqui, ela faz parte do seu projeto. Sim. Com a Ellen Assi. A Paulinha Bergonci falou o seguinte, eu perguntei para ela, o que ajuda muito, Paulinha, é força de vontade? Ela disse, não, Humberto, sabe por quê? Eu vou lembrar disso sempre. Porque nem todo dia você tem força, nem todo dia você tem vontade. Ela disse isso aqui como uma dos ingredientes do projeto de vocês. E um dos pontos chaves desse projeto e da união desses 3 profissionais, que é Ellen, Paula e eu, é justamente por entendermos dentro do processo de emagrecimento que nós precisamos de muito mais. Não é só treinar, não é só priorizar, evitar besteiras. Não é só dormir mais. Eu preciso trazer algo muito maior, reconectar. Como, por exemplo, tem muita gente que não emagrece por conta de problemas familiares. Como é que uma pessoa... Já é o psicológico, né? Que aí entra, por exemplo, a Ellen nessa parte de comportamento. Sim. Ela vem justamente auxiliar cada pessoa para que ela entenda o que ela precisa mudar primeiro, para que ela se sinta muito mais relaxada, para ela poder focar num treino. A Paulinha tem muito mais a ver com a memória. A memória. Como é que ela usou a palavra? A memória não é biológica. Eu vou lembrar daqui a pouco. Mas a Paulinha tem a ver com. A pessoa engordou demais, porque ela mesma já teve excesso de peso. A Paulinha chegou a 120 A memória metabólica. Memória metabólica. Quer dizer, a Paulinha trabalha na memória metabólica, porque não adianta você emagrecer e não mudar aqui em cima e depois de um tempo ter recaído e voltar a comer e voltar tudo de novo. Ela falou isso aqui. Que é o que acontece. É o papel dela no projeto. É o papel dela. Então a Paulinha, além de ser nutricionista, ela tem um papel fundamental em justamente reconhecer o que precisa ser mudado nessa pessoa, o que precisa ser trabalhado nessa pessoa. Agora, define, por favor, Michel, nesse processo, o que é disciplina para ti? Hoje, disciplina é fazer o que precisa ser feito, porém tem um detalhe, fazer da forma certa. Hoje, todos nós escutamos, você precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Senão não dá certo. Precisa fazer o que precisa ser feito, só que da forma certa. Aí nessa hora eu tenho que buscar a orientação de pessoas que realmente podem me auxiliar. Se eu costumo desenvolver um podcast lá no meu centro de treinamento, quais são as pessoas que eu posso procurar para pegar uma orientação muito mais acertada e direcionada? O Humberto é a pessoa certa. Humberto é uma referência no jornalismo, referência na nossa região, em comunicação, comportamento, tudo. Então, o que eu posso fazer para melhorar ali no podcast? Entendi. Onde eu busco trazer pessoas que relatam suas histórias de emagrecimento, mas não só do emagrecimento em si, o que o emagrecimento ajudou na vida dela, o que ajudou a transformar na vida dela. Como é que passou a ser agora o trabalho dessa pessoa 10 quilos mais magra, 20 quilos, 30 quilos mais magra? Essas pessoas têm que não só impactar,
mas ser um exemplo e conseguir encantar essas pessoas para que elas possam, através desses ensinamentos recebidos, mudar a si mesmas. O que elas não tinham conseguido sozinhas. É isso? É isso, mudar a vida. Não é só mudar o corpo. A última coisa que nós queremos é mudar só o corpo da pessoa. É mudar. Quer dizer, a pessoa não vai lá só para daqui a 5, 6 meses. Eu tô como eu queria. Esse não é o objetivo. O objetivo maior é trazer transformação de vida. Não é à toa que se você for parar para conhecer. Além da transformação física. Total. A transformação física ela acontece naturalmente. Porque ela vem por gravidade, né? Vem. O foco, eu entendo que a maioria das pessoas começam porque querem um corpo melhor. Sim, claro. E não está errado. Concordo. Não está errado. Está tudo certo. Concordo. O que nós fazemos é trazer aquilo que nós entendemos como o mais adequado para trazer transformação na vida dessa pessoa. E tu adaptas aquilo que tu estás fazendo, que tu estás falando, aquilo que tu entendes, tu adaptas a cada uma das pessoas, porque eu fico imaginando que nem todo mundo esse exercício é para aquela pessoa, ou aquela orientação é para aquela pessoa. Vocês fazem isso, uma adaptação particular para cada pessoa, já que cada pessoa é um universo diferente? Nós criamos essa adaptação, por exemplo, dentro do treinamento existe a progressão e regressão de intensidade. Então, eu posso, a partir de um mesmo exercício, deixá-lo mais leve, deixá-lo mais pesado, enquadrando ele dentro do condicionamento de cada pessoa. Só que aí tem um ponto-chave dentro desse processo, que é o quê? Cada aluno hoje, eu falo sempre para eles, procure escutar uma única pessoa. Tenha uma pessoa como mentor. Porque tem muito zoom por aí. Porque hoje a internet ela facilita a informação, mas ao mesmo tempo, quando você procura no Google, uma das maiores pesquisas do mundo é como perder peso rápido. É mesmo? Uma das maiores pesquisas é como perder peso rápido. Então, quando você para para olhar... as fórmulas estão todas lá. E as fórmulas estão todas lá. E aí o que acontece? No final das contas, as pessoas só querem ver o peso baixo na balança. Só que o que nós queremos, Ellen, Paulinho e eu, nós queremos que o aluno perca gordura. Peraí, o que é isso? Peraí, eu estava pensando que isso era um presente para mim. Eu estava olhando aqui, o que é isso aqui? O que é isso e o que é isso? Humberto, Michel? Isso daqui é 1 kg de gordura, isso daqui é 1 kg de músculo. Isso aqui é 1 kg de gordura? 1 kg de gordura. E não é que é 1 kg. 1 kg de gordura. Isso é 1 kg de gordura. E isso é 1 kg de músculo. Olha a proporção. Vem cá, Michel, isso aqui é uma coisa emblemática. Mostrar isso aqui é algo que eu considero fenomenal. Me diz uma coisa, eu para emagrecer, eu tenho que perder os dois ou se eu tenho que perder só um? Hoje você precisa perder gordura. Primeiro eu perco gordura. Perfeito. Só que ao mesmo tempo, o trabalho que tem que ser feito e desenvolvido, ele precisa trazer o esforço para trabalharmos hipertrofia. Mas hipertrofia também não quer dizer que eu só vou ganhar levantando peso. Qualquer esforço que eu faça a nível de velocidade, a nível de potência, a nível de movimentar uma carga, tudo que vai causar lesão na musculatura, microlesões na musculatura, você vai trabalhar o processo de hipertrofia. Eu preciso garantir o músculo, porque músculo é vida. Mas me diz uma coisa, aqui é 1 kg de músculo. 1 kg de Isso significa que tem gente que precisa perder músculo? Não. Aqui você perde. Aqui você perde. E aqui você ganha? Você ganha ou mantém aquilo que tem. Ou mantém isso aqui. Por exemplo, hoje, dentro de uma avaliação, eu estou com massa muscular acima do limite máximo, que está ótimo. Porque a musculatura, o músculo, é a única coisa que te faz gastar calorias no teu corpo. É isso aqui. Quanto mais músculo, mais calorias você perde. Então isso facilita um pouco mais o teu processo de emagrecimento. Perde no sentido de que o músculo requer mais calorias? Né? Isso. Ele precisa de energia para se manter. E a falta dele, até 40% menos de músculo, pode te levar à morte. Fala sério, Michel. Então isso daqui é essencial. Hoje, a maioria das pessoas buscam emagrecer. É esse tipo de ensinamento que as pessoas recebem nesse projeto. Eu, por exemplo, não sabia disso. Entender que músculo é essencial para a vida. Eu preciso de músculo para viver. Eu preciso, por exemplo... Quer dizer, quando a musculatura de alguém começa a ficar flácida, fraca, é preciso levantar a bandeira amarela? Para você 10%, 10% a menos de massa magra, de músculo,
já baixa a tua imunidade. Eu acabei de pensar nisso. Michel, me diz aqui uma coisa. No corpo humano, já foi feito um levantamento de quantos quilos de músculo nós temos no corpo humano? Hoje depende por conta da altura da pessoa, proporção, etnia, então vai variar um pouco. A gordura não, porque ela é proporcional. Ela vem vindo aí pelos excessos. Perfeito. Isso aqui é resultado de excessos, não é? Hoje, por exemplo, para se ter uma ideia, o mais saudável, nós homens, um percentual de até 17%. Então, até 17% do nosso peso corporal, digamos se uma pessoa aí tem 100 quilos, um homem tem 100 quilos, então até 17%, 17 quilos de gordura saudável. É algo muito bom. Acima disso, a gente já vai criando um alerta. Passou de 20%, 24%, 25%, aí já é alerta total. Agora, Michel, o corpo da gente mostra o excesso de gordura, né? Mostra. O pessoal, por exemplo, ontem eu vi um cara dizer num programa de humorístico, ele tá com a barriga quebrada. E que significa que a barriga do camarada tá caindo por cima, caindo por cima. Tá dobrando. É o corpo dizendo, né? Agora que nós estamos falando sobre isso e falando Sim. sério, o corpo mostra pra gente aos pouquinhos que o excesso está aumentando, né? Quer dizer, ele é visível o excesso disto aqui. Agora, isto aqui é a diminuição que a gente precisa ficar atento, é isso? Quanto da musculatura. Quanto menor, pior. Quanto menos, pior. Esse aqui quanto mais, pior. Esse pior. quanto menor, pior. Isso daqui, a cada 1 quilo a mais, eu aumento a probabilidade em mais de 20 tipos de câncer, por conta do potencial inflamatório, hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão, por conta disso daqui, Humberto. É por isso que o Dr. Dib veio aqui, Victor Dib, veio aqui, o cirurgião muito conhecido, né? Um cirurgião... Uma referência na parte bariátrica, de cirurgia bariátrica. Tudo, né? Ele disse o seguinte, que a obesidade, o excesso de peso, é uma doença. É uma doença. Ele falou isso. E dessa doença derivam diabetes, hipertensão arterial. É um corpo inflamado. É um corpo vulnerável. É um corpo vulnerável, Humberto. Hoje, a pessoa, você que está acima do peso, você precisa entender. Hoje a obesidade ela é caracterizada como doença, isso não somos nós que estamos falando, Exatamente. É a OMS, então está lá, tem CID, tem tudo. Então hoje a obesidade é uma doença e você precisa começar o seu tratamento. Hoje o que o Reconect faz é justamente tratar essa obesidade. Reconect é o grupo, é o projeto, é o projeto que nós desenvolvemos. Por quê? É online, né? É online. É online. Que coisa bacana. É justamente para ajudar as pessoas. Como é que as pessoas mergulham nesse projeto, hein, Michel? Hoje, muito simples. Hoje você entrando aí no meu Instagram, tá aparecendo para vocês, você vai acessar muito rapidamente o link na bio e você já entra na próxima turma que começa na sexta-feira. Ou seja, o treinamento que eu vou ministrar para ela... Hoje é terça. Começa na sexta. Olha. Então, o treinamento que a pessoa vai ter comigo, ela vai poder fazer em qualquer lugar. Na casa dela, no escritório dela, na viagem dela, em qualquer lugar. No terceiro. Não necessariamente. É justamente... No CT, né? Isso, no nosso CT. Isso. CT. Não precisa necessariamente. A maioria, tem boa parte dos alunos já são presenciais, já treinam Ainda no CT. existem vagas aí? Nós só temos mais 10 vagas só. 10 vagas. E até acabar o programa não vai ter mais nenhuma. Se Deus quiser. Por quê? Porque o mais importante e principal, hoje nós somos em três profissionais. Sim. Um valor que praticamente é uma pizza do final de semana. Praticamente uma pizza com refrigerante e uma sobremesa. Uma pizza R$70. 70 mais refrigerante, mais uma sobremesa, R$97. R$97. E diz uma coisa, o que a Ellen faz? O que a Paulinha faz, o que o Michel faz nesse projeto? Perfeito. Só para relembrar isso. A Ellen é responsável pela parte comportamental. Uhum. Ela vai ajudá-la aqui, ó, cabeça. Trabalha aqui, né? Trabalhar a cabeça. Deixar essa pessoa muito mais forte, principalmente no aparecimento de obstáculos e trazer também quebra de crenças dessas pessoas. Porque, será que eu vou conseguir emagrecer? Poxa, já tentei várias vezes, já procurei, já fiz de tudo. Não, você ainda não fez de tudo. Sabe o que a mamãe dizia sobre esse negócio de quebra de crença? Ela me ensinou isso.
ela me dizia: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Perfeito. É isso, né? Perfeito. As pessoas, não, será que eu consigo? Está com medo de perder. Como é que vai ganhar? Hein, Michel? Mas isso é o que a gente estava comentando. E a Ellen trabalha nisso. A Ellen trabalha justamente nisso. E muito bem. Então ajuda nesse aspecto com aulas semanais, áudios dentro de grupo, para que a pessoa consiga entender qual é o caminho a E ser essa seguido. interação é ao vivo, né, Michel? Ao vivo. De online. Isso. Como É diária. Real time. É diário, real time, diária. É diária. Então você tem a oportunidade de tirar as dúvidas lá no grupo, é direcionado. A Paulinha já entra nesse aspecto Pois é, aí a do Paulinha- direcionamento alimentar. É, comida, né? Então a leitura de um rótulo. Hoje nós somos muito enganados, Humberto. Porque às vezes a gente Porque olha. também ninguém lê. Quer dizer, ninguém, eu quero dizer, é ínfimo Dificilmente o número alguém de lê. pessoas que lê um rótulo. Então a Paulinha. Lê a bula. A bula. A bula. Lê a bula, Michel. A Paulinha ensina até os alunos a lerem a bulazinha. A bulazinha, né? Para quê? Porque para que não sejam enganados. Porque hoje a maior preocupação é o açúcar. O açúcar hoje é o maior vilão. E de fato é vilão. Ela falou, ela disse aqui muito claro sobre açúcar e refrigerante. Ela chutou o balde, a Paulinha aqui, açúcar e refrigerante é um terror. É um terror. E hoje, mas só que a indústria acaba mascarando Sim. e colocando o nome açúcar com outros nomes, né? Sabe o que ela falou que eu não vou esquecer? Essa Paulinha é terrível. Ela falou: Humberto, esse negócio de açúcar mascavo, orgânico, açúcar isso, tudo é açúcar. Tudo é açúcar. Aí tudo as é pessoas dizem: não, eu não vou comprar o açúcar branco. Né? Eu vou comprar o mascavo, o orgânico e tem outro. E o demerara. Esses açúcares são mais saudáveis. Houve um negócio desse, não Michel. tem. É que nem eu chegar. Eu sei que você é um bom apreciador de vinho. Eu sou. É que imagina eu chegar, a petulância de eu chegar com você, Humberto, bora tomar um vinho. Só que é um vinho doce. Aí eu por exemplo, como eu conheço um pouco o Humberto, então assim, quando a gente para pensar, mesmo, o açúcar ele distorce. Então quando você pensa que, eu gosto do suco tal, não, tu não gosta do suco, tu gosta do açúcar. Do açúcar, Prova o suco sem açúcar. E é o detalhe, né? As pessoas, que coisa maravilhosa tu estás dizendo. As pessoas não dizem, me dá um suco de cupuaçu sem açúcar. Eu não me lembro de ter ouvido alguém fazer isso. Não tem. Mano, me dá aí um suco de cupuaçu, de graviola, agora sem açúcar. Eu nunca vi ninguém fazer isso. É muito difícil. É muito difícil. Tu sabes uma coisa? E foi interessante, por causa da minha cultura familiar. Eu nunca tomei café com açúcar. Eu nunca tomei café com açúcar. Aí uma vez, essa história eu tenho que te contar. Uma vez eu desembarquei no Rio de Janeiro e fui lá, aquele café carioca, fui lá num balcão e falei, me dá um cafezinho carioca, por favor. Aí ela disse assim para mim, o senhor quer açúcar? Aí eu falei, não, obrigado. Ela disse, o senhor é diabético? Aí sabe o que eu disse para ela? Eu digo, e tu és médica? Brincando com ela. Mas ela estranhou eu dizer que eu não queria açúcar. Ela estranhou, ela disse, o senhor tem diabetes? Foi uma reação, entendeu, dela assim, automática. Mas o açúcar é um perigo, não é, Michel? É um perigo, é um potencial. E bagunça um projeto desse? A pessoa que consome muito açúcar. É porque eu vou falar especificamente aí da minha história. Eu digo as pessoas que participam e que consomem muito açúcar, isso pode atrapalhar? Eu vou falar especificamente de mim, porque aí, por exemplo, nós temos 3 histórias, Ellen, Paulinho e eu, de processo de emagrecimento. Eu fui uma criança obesa, eu fui uma criança criada com excessos. Eu tenho uma lembrança, Humberto, até hoje. Eu gostava muito de chegar da escola, fazer a tarefa e assistir a sessão da tarde na época. E aí minha mãe havia feito um bolo redondo, mas um bolo grande. Melhor bolo do mundo, né? Nossas mães fazem. Oh, meu Deus. E tinha 1,5 litro de açaí. Aí eu lembro de uma louça, eu não lembro o nome da marca, mas eram uns copos de alumínio e vinha um copinho. Então, a cada intervalo desse filme, eu ia lá na cozinha, pegava um pedacinho de bolo, então pegava um copinho de açaí. E intervalo, pegava um açaí, pegava bolo, Deu 17 horas, aí deu era um hábito. Era um hábito. E eu nem
e eu nem sentia a quantidade. Sim. O estalo veio quando bateu às 17 horas, que eu sabia que a minha mãe ia chegar do trabalho. Tinha apenas, eu acho que tinha um pedaço desse de bolo, do bolo redondo todo, e tinha uns 3 dedos de açaí na jarra. Oh, meu Deus, o Michelzinho tinha eliminado tudo. Hoje, o Michel que hoje fala com você, para os meus amigos de infância, eu sou o Michel gordinho. Porque tinham 3 Michels, Tu né? eras um gordinho mesmo, né? Michel gordinho, aí tinha o Michel Barbosa e tal. Sim. Então eu era o Michel gordinho. Então eu vivi A Paulinha isso. também. A Paulinha da mesma já teve forma. excesso de peso, né? A Ellen também. A Ellen, então sim. isso fica muito mais fácil até para entender e criar uma empatia maior. Vocês vêm dessa experiência. Total. Vocês saíram dessa experiência e estão agora orientando as pessoas para não entrarem naquele quadrado de onde vocês vieram. Justamente. Então esse é um ponto principal. Nós estamos ajudando pessoas a não passarem, ou pelo menos passar da melhor forma daquilo que nós passamos. Mas só que nós ainda vivemos. Porque, por exemplo, o doce. Eu adoro doce, Humberto. Eu adoro doce. Eu adoro pudim de mas leite. eu não tenho maturidade para comer doce. Claro. E aí eu prefiro não comer. Claro. E aí, por exemplo... Você perde o controle, né? Você quer comer mais. Comer você não quer ficar só num pedacinho, você quer comer mais. Puxa, Michel, como é bom conversar contigo. Meu amigo, me diga uma coisa. Ainda existem 10 vagas para esse projeto. Isso, são 10 vagas. Que envolve a Ellen, a Paulinha e você. Isso, são 30 dias. E as pessoas podem fazer online agora, a inscrição, tudo, está tudo... Só 30 dias, é todo dia. 30 dias. E hoje, esse terceiro projeto, nós vamos... A cada projeto vem melhorias. São módulos, São tipo módulos. E aí, por exemplo, cada um tem um papel importante nesse processo. Entendi. O meu processo é trazer comportamento. Hoje eu procuro trabalhar muito, estou procurando trabalhar em cima de princípios milenares. Então, por exemplo, eu quero que meu aluno seja um aluno inteligente. Eu quero que ele entenda que quanto mais açúcar ele ingerir, maior vai ser a quantidade de gordura, maior o potencial de desenvolver de hipertensão, diabetes e a probabilidade dele alcançar aí remédios, ter que comprar remédios, viver dependente de remédios. Terrível. Então é uma opção. Ela pode escolher não fazer isso, né? Michel, vamos lá. Eu quero que você confirme isso. Você tem que fazer isso, Michel. Aqui tem 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura. Uma pessoa que deveria ter 60 quilos. 60. E que hoje está com 72 quilos. Ela está com 12 pedaços desse a mais no corpo. É isso? Aí vai depender. Porque por se exemplo, aqui tem 1 quilo, 12 quilos são 12 pedaços iguais a isso. Então, porque nessa hora eu tenho que ver a proporção. Porque, por em exemplo, relação a isso aqui, eu tenho aqui é o músculo. Eu tenho 1,69. 1,69. Mas eu tenho 79 quilos. Seriam 10 quilos a mais do meu peso ideal, entre aspas. Então seriam 10 desse aqui. Perfeito. Porém, a minha predominância maior é de massa muscular. O que é falsa magra? A falsa magra é aquela moça, a moça ou jovem, que ele é alinhado, você vê vestido, você vê um alinhamento, vê de certa forma esbelto, mas tem um percentual de gordura muito acentuado. Então ele não é magro. Tem um testezinho muito fácil e simples. Basta você fazer assim aí na sua casa, ó, pega esse dedo aqui, como uma pinça, e aí você mede aqui, aí você puxa a gordura aqui da barriga. Se essa gordura... um teste rápido. Esse bicho é terrível, eu nem vou falar o resultado. Então, se você... Misericórdia! Então, se você pegou uma massa muito grande aí, sinal que você está com um percentual de gordura muito acima. Então, basta fazer isso aqui. Um testezinho rápido aí, pega aí. Tranquilo. Jesus, então você pega. Maria. Nossa, tem gente que pega com a mão. Poxa, bicho, professor, tive que pegar com a mão aí a quantidade de gordura. Então hoje, o peso ele não é o maior indicativo de que você está bem ou não. Entendi. Aí nós vamos trabalhar o quê? Em cima do quantidade de gordura e quantidade de músculo. E a boa notícia é a seguinte: as pessoas podem perder isso aqui. Isso. E aí através de um projeto como esse Perfeito. Que vocês estão desenvolvendo. Você garante que as pessoas perderão isto aqui. Isso aqui some. É seguir. Se elas seguindo as normas, processo, as regras, acabou. O processo, isso aqui some. Some, vai embora. Pronto. E a ideia é permanentemente. Porque aí você vai ter o quê? Uma construção de um comportamento
pautado naquilo que é importante para você, importante na tua vida. Então isso daqui vai de fato embora, você joga fora essa quantidade de gordura e passa a ter de fato uma vida muito mais plena e focada naquilo que é importante. E aí nessa hora, poxa Michel, mas aí eu nunca mais vou comer um pedaço de pizza, nunca mais vou comer um churrasco, nunca mais vou tomar uma taça de vinho. Você pode fazer isso. O problema é que o que te levou a esse excesso de gordura foram os excessos, a inatividade, a falta de exercício, a falta de água. Inatividade é um terror, né? Todo médico que veio aqui, eu falei isso para Paulinha, todo médico que vem aqui diz, Humberto, o camarada inativo, ele vai ter problema. Vai. Não tem como. Camarada, a água parada dá bicho. Dá bicho. E o corpo humano hoje, a nossa população amazonense, ela é a população estatisticamente mais obesa do Brasil. Inclusive com jovens, crianças e jovens obesos na cidade de Manaus, aos montes. Eu falei para o Michel, vai lá no shopping, senta num banquinho daquele e fica olhando as pessoas passando na tua frente. Você vai ver o número de pessoas com sobrepeso que desfilarão na tua frente. É só a gente parar e ficar olhando. Michel, muito obrigado. Obrigado. Levo o meu carinho para Ellen Arce, para a Paulinha Bergonce e para você, para sempre, minha amizade, minha admiração por ti. Admiração total por você. Obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E obrigado por estar mudando para melhor, com qualidade de vida, a vida das pessoas. Amém. Porque, Michel, sem qualidade de vida, viver é uma droga. Nossa, já pensou você? Você é um grande exemplo para mim. Porque você tem isso daqui que você faz com o maior amor do mundo, maior competência. É um cara que gosta de tocar sax. Vou tocar, canta. Vou tocar dia 19, lá na Gran Cruz. Canta. Aparece lá. Vou aparecer. Janaína, tá escutando aí, né? Olha a gente vai lá. Leva esse camarada. É minha esposa. Pra se divertir contigo. Então, olha só. O que qualidade de vida pode fazer por você? Mas por trás de tudo isso está a minha saúde, né? Perfeito. É isso. Que foi mantida, que é mantida. Não tem como. Não é, Michel? Se eu for parar para estudar... Porque já pensou um cara chegar na minha idade, Michel? Isso aqui é uma reflexão que a gente pode deixar para as pessoas. Camarada chegar na minha idade, eu estou com 71 anos, e o cara chegar nessa idade e não ter qualidade de vida, não ter independência e autonomia... Acabou. Meu acabou. Deus. Só isso aí já Mas acabou. Mas isso depende de muitos fatores. Perfeito. Coisas que você falou aqui. Perfeito. Hoje, que a gente planta agora. Que no final das contas é só você não parar. Nós não queremos atletas. Nós queremos o quê? Apenas que você não pare. Que você mantenha ali um tempo para a sua atividade. É isso. Priorize pelo menos 80% das suas ações, comida. E não pare. Só, simplesmente, não pare. Você tem toda a razão. Olha só o que eu vou te dizer. Depois a gente traduz isso, tá? Eu quero te ver daqui a 10 anos, tá? Porque vai ser bom para mim também, pessoa. Eu já estou com 81, mas eu estou te vendo. Hoje eu fiz esse ano eu fiz grandes escolhas. Eu tomei grandes decisões e uma delas foi que eu quero ser um dos profissionais de educação física mais velhos em atividade. Você vai ser. E aí eu fiz algumas alterações no dia, nesse ano. Então, por exemplo, hoje, a única bebida alcoólica que eu tomo em datas especiais é o vinho, por conta da grande contribuição fisiológica que ele tem, produção de sangue. E aquela coisa, boa música, sim, boas pessoas ao lado, sim, parcerias. E é isso que eu vou te falar só uma coisa. Deixa eu pensar aqui antes de falar, mas eu acho que eu vou acertar. Eu acho que o radialista mais longevo, o cantor de jazz mais longevo, o tradutor mais longevo e o mestre de cerimônia mais longevo que tem em Manaus sou eu. Fato. Graças a Deus. Fato. Graças a Deus. E é um fato. Só me chamar que eu vou lá e entrego. Perfeito. Tá pronto. Janaína, né? Janaína. Um abraço. Grande abraço. Grande homem. Tá vendo, gente? É só se inspirar, porque é isso que ele faz. Ele inspira a gente. Ele é realmente um grande exemplo. E ele pode impactar. Se você mergulhar no projeto que ele, a Ellen e a Paulinha estão dirigindo, ele pode impactar a sua vida, que isso é que importa.
de uma forma muito positiva. Isso é muito legal. Michel está fazendo a diferença para você. Agora você tem que fazer a diferença para si mesmo. Até amanhã, pessoal. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.